história do censo, que trouxe alguns apontamentos religiosos, né, algumas estatísticas religiosas. E o movimento espírita ficou meio alvoroçado porque a gente percebeu que não houve um crescimento, houve uma pequena diminuição na quantidade de pessoas que se declaram espíritas. E a gente ficou meio que desconfiados, porque o que é? O que está acontecendo? Uma vez que é uma doutrina que a gente sabe o valor, a importância, me parece uma coisa que não faz sentido. Que o que é muito bom e o que é muito diferente, não é porque a gente é espírita, mas é um pensamento lógico, a gente sabe que é uma doutrina que vem esclarecer mais. Como daqui a pouco pode ser que apareça outra revelação e amplie ainda mais o espiritismo, e muito provavelmente isso vai acontecer, porque nós estamos muito longe da verdade. Mas como é que pode isso, né? Então nós ficamos aí meio cismados, preocupados. E muitos espíritas vieram trazer a sua explicação, uma possibilidade do que é que acontece. E a gente escutou bastante, não sei se vocês seguiram, tiveram muitas coisas interessantes que foram faladas e que eu acho que é importante a gente realmente olhar, talvez algumas necessidades que estejam surgindo, de algumas adaptações, mas também uma preocupação de que no meio dessa adaptação a gente acaba perdendo as mãos, né, perdendo a mão da história, ou metendo os pés pelas mãos, então fica sempre difícil de saber o que atualizar sem corromper. E algumas explicações, hoje eu vi mais uma, e essa me irritou bastante, mas enfim, vou deixar pra lá, não vou continuar com ele, porque ele tá comigo até agora, mas não tinha lembrado. Mas eu também fiz a minha reflexão e a minha análise, e uma das coisas que eu fiz para tentar entender foi procurar, sim, numa pesquisa breve, mas procurar entender a religião no mundo, para ver se é mérito, entre aspas, do espiritismo isso. E quando a gente vai fazer uma pesquisa rápida, perguntando a respeito da religiosidade, da espiritualidade no mundo, a gente vê que ela inteiramente está decaindo. O número total é menor. Aí dentro das escolas, dentro das religiões, acaba tendo migração um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas o que é preocupante é essa diminuição bastante considerável de pessoas que se declaram religiosas, independente de qual seja a religião, de qual seja a lei escolhida. E um dado mais preocupante ainda, que a gente vê isso também no espiritismo, é o número de jovens. Porque onde mais decresce, ou onde menos cresce, onde cada vez menos pessoas se declaram religiosas, é entre os jovens. Então tem algo que é desse tempo, que está fazendo sentido para os jovens você afastar da religião. E a gente tem visto isso, inclusive, na religião espírita. E aí eu continuei fazendo essa pesquisa, por que será que nesse tempo, o que é desse tempo que tem não chamado tanto jovens, como já chamou antes nas nossas gerações passadas? E aí eu preparei um pequeno estudo, uma pequena reflexão, que é uma possibilidade, é uma porta que a gente pode abrir para olhar um pouquinho mais. Lógico que é um aspecto, e tem tantos outros, como eu disse, tem muitas explicações, é um assunto muito complexo, que envolve muitos pontos, mas esse certamente merece também ser, ou melhor, ser igualmente olhado. Começo com essa frase: nunca tivemos tantas ferramentas para cuidar da mente, mas nunca estivemos tão carentes de alma. Então veja como não faz sentido, ou talvez faça super sentido, e talvez a gente explique tudo agora. Porque, veja, uma outra característica desse momento histórico é o tanto de gente com depressão, o tanto de gente que se diz sem sentido de vida, o tanto de pessoas que não está encontrando propósito para se manter na Terra, que está desejando, e esse mês a gente olha para isso
que está desejando desistir e ir embora, que não tem vontade, não encontra razão para permanecer aqui. Isso nunca foi tão grande. Nunca tivemos tantos transtornos emocionais, mentais. Nunca se falou tanto sobre ansiedade, depressão, pânico e outras síndromes. Aí a gente se pergunta, será que é isso que afasta da religião? Ou é o contrário? E isso já mostra um sintoma que nós vamos colher e já estamos colhendo pela distância da religião. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. Mas se isso tem relação, se a gente vê relação com esse momento presente, com a falta de religião e por consequência com uma desarmonia interna, emocional, mental, onde é que a gente consegue conversar um pouquinho a respeito de causas? Como é que a gente chegou aqui? A pergunta é essa, como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente veio parar aqui? Então, vamos pensar juntos e em 5 minutos. Então, eu tenho compaixão, porque eu vou tentar fazer um resgate histórico assim. A gente vem de uma época lá, 1500, 1600, até antes, a gente vem de uma época em que a característica predominante mudava o tipo, mas a característica predominante era de dominação. Tinha o dominador e o dominado. Não importa se era império, se era monarquia, ou se eram aquelas tribos de selvagens que chegavam por poder, por força, mas o fato é que a sociedade se organizava dessa forma. Existiam os poderosos e existiam aqueles que serviam ao poder. Nessa época, a religião era muito importante. Ela era quase que uma mistura com o poder. Por muito tempo, na Idade Média, a gente viu isso muito se aproximando cada vez mais. Cada vez mais igreja, e aí a gente vai simplificar, por isso que eu falei, vai ser uma coisa rápida e só para a gente ilustrar, porque não era só uma igreja, mas a gente vai falar no nosso caso da igreja. A igreja se aproximando cada vez mais com o poder. Chegando num ponto que a gente não sabia mais se tinha divisão entre elas. Se a igreja era quem mandava ou se era o monarca que mandava. Se o monarca era religioso ou se a religião que era poderosa. E se misturou tanto, a ponto da gente, naquela época, já não começar a não se satisfazer mais. Porque a religião que era naquele momento um lugar que socorria os pobres, mas socorrer os pobres se está do lado do monarca explorando os pobres, como é que? Só que naquela época as coisas demoravam. Hoje é muito rápido e cada vez vai ser mais rápido as transformações. Lá, até uma semente começar a brotar e uma pessoa conversar com a outra e um grupo começar a se formar e esse grupo se alastrar para mais distante, para daí fazer uma massa significativa, para daí fazer uma mudança demorada. Mas começa ali alguns questionamentos. Depois vem a época das Inquisições mais para frente, em que a igreja começa a perseguir mesmo, declaradamente. Então aquela igreja que estava ali para proteger os pobres, para estender as mãos, para consolar, para conectar o homem a Deus, para ser esse mentor, esse sábio, ela começa a sair dessa função, começa a ser até uma ameaça. O ser humano começa a ficar sem ter para onde correr. De um lado explorava, de outro lado compartilhava com o explorador, e o ser humano começa a se ficar inquieto. Então, isso foi um movimento bom, porque se tivesse tudo muito confortável, não teria feito a revolução que viria a acontecer na sequência. Então a gente vê daí movimentos ganhando força, a gente vê o renascimento, a gente vê o iluminismo, e há uma explosão no mundo, em todas as áreas. A gente vê uma revolução enorme acontecer. Quando acontece essa revolução, o fundamento, o pilar, o ponto principal, o homem aparece. Porque até ali era o coletivo. A igreja e os governantes, eles não tratavam no indivíduo, tanto faz quem é esse indivíduo. Me interessa o coletivo. Me interessa a força de trabalho que ele me oferece,
o reino que ele está, para saber quanto que ele passa de tributo. Mesmo a igreja também olhava para o ser humano dessa forma fraterna. Era mal compreendido você valorizar uma pessoa. Isso não é cristão. Você tem que olhar sempre para o seu irmão. A gente demorou um pouco para entender isso. Se é que já entendeu essa história de amar o próximo como a si mesmo. Porque caía no egoísmo. Você não pode pensar em você. Você tem que pensar nos outros. Dê tudo que você tem para a igreja. Você não pode se destacar. A igreja não valorizava o indivíduo. A igreja tratava o indivíduo como ele tendo que fazer o todo, o coletivo funcionar. Não é ruim isso. O problema é quando é só isso. O problema é sempre a polarização. E esse indivíduo, então, no Renascimento, depois do Iluminismo, ele vai decretar independência. E aí essas correntes filosóficas, os grandes pensadores começam a falar, peraí, nós vamos falar de ser humano, nós vamos falar do homem, nós vamos falar da pessoa, do indivíduo. Ele começa a aparecer nas artes, porque até então eram cenas da natureza, eram cenas coletivas das famílias. Começa a ter destaque esse ser humano. Ele começa a ganhar poder, importância, valor, autenticidade. Ele começa a ser validado enquanto indivíduo. E de novo, se a gente é natural, a gente sempre faz o movimento do pêndulo. A gente vai para um lado, extremo, não tá bom, a gente sai correndo dele. Mas a nossa tendência é ir para um outro extremo. E foi isso que começou a acontecer. Então, ao mesmo tempo, em vários lugares, agora andando um pouquinho mais ainda no tempo, em 1800, em 1900, começam a aparecer esses pensadores que validam muito a questão do ser humano. E ao exaltar esse ser humano, automaticamente a mensagem que vem junto é: você se basta. Você não precisa, não depende da igreja para ser feliz ou para nada. Você tem tudo o que você precisa em você. Aí a gente entra nesse antropocentrismo. O ser humano vira o centro de tudo. Ele ganha um destaque. E a gente continua nesse polo e cada vez mais. Eu não sei onde que a gente vai parar, porque a gente não chegou no fim ainda. Até hoje a gente continua, desde aquela época, a gente continua valorizando esse ser humano de um jeito sobre os outros. É você que tem que ser feliz, é você que tem que se destacar, é você que é uma pessoa única. Tem que ser? Tem, mas não só isso. Nem tanto só coletivo, a pessoa não adiantava saber o nome dela, tanto que era conhecido como filho, não sei das quantas, não sei de que família. Mas também essa outra polarização em que só o ser humano que aparece e ele precisa ser feliz, não importa o quê. E doa a quem doer, que é onde a gente está chegando, a gente também não vai. Nós vamos, se aqui estava doente, aqui vai estar tão doente quanto. Então, para efeito de curiosidade, né, de ilustração, de exemplificação, nós temos, por exemplo, esse que foi um grande filósofo, Nietzsche. Mas o que ele deixa como mensagem principal? Isso daqui é reducionismo, eu admito, porque o Nietzsche é muito grande. O Nietzsche mexeu muito com a gente. Ele é muito importante. Ele trouxe contribuições maravilhosas, mas ele questiona Deus. Deus está morto. Não precisamos de Deus, porque a gente é tão inteligente. Nós descobrimos uma mente aqui tão fabulosa que a gente é capaz de explicar tudo. Então não tem necessidade de trazer Deus. Eu sei explicar a natureza, eu sei explicar tudo que está acontecendo aqui. O ser humano, a sociedade, tudo. A gente consegue explicar, não precisa trazer o elemento Deus. A gente tem Freud, que talvez seja um dos maiores marcos, porque ele traz a psique completa naquilo que a gente é capaz de saber ainda no nosso grau de evolução. Ele descobre a área principal da psique, que é onde a gente espírita pode localizar as vidas passadas, por exemplo. Porque ele fala, tem um inconsciente aí gigante. Não é só consciente, não é só o que eu sei, aquilo que eu lembro, aquilo que eu sou capaz de raciocinar. Existe um compartimento meu que eu não acesso e que ele está cheio de coisas minhas. E essas coisas minhas vivem através de mim.
Então, quando ele inaugura o inconsciente, ele faz uma revolução no nosso entendimento de psique, de mente, de como a gente funciona. O Jung, então, expande mais, porque ele fala, não é só inconsciente, onde a gente reprime os desejos, como Freud dizia. Tem um outro nível de inconsciente, que ele chamou de inconsciente coletivo, que aí a gente resolveu tudo, porque ali estão as nossas vidas passadas. O que para Jung era ancestralidade, que a gente vai guardando dos nossos ancestrais, Joana de Ângeles vem e fala, sabe quem são esses ancestrais? A gente mesmo. Lógico que tem também experiências que a gente vai observando de outros que a gente também acumula. Mas é nesse inconsciente coletivo que estão as nossas próprias memórias do passado. Mas, de novo, Freud faz essa inauguração, permitindo que a gente possa falar da parte espiritual agora de uma forma acadêmica, porque a gente pode localizar isso no inconsciente, mas, de novo, o que ele vem? Religião é uma ilusão. Porque traz a própria história, porque briga com os próprios familiares, que eram todos evangélicos, e aí eles trabalhavam a religião daquela forma meio que com cabresto, com ameaça, com repressão principalmente, e ele, sabendo do efeito negativo, que a repressão, aquilo que você reprime, o quanto que te faz mal, ele fala a religião não é boa não, afasta, isso aí é uma ilusão, não vai te ajudar, vai te atrapalhar. A gente vê outro pensador que também revolucionou, trouxe contribuições, era muito inteligente, Karl Marx. Mais uma vez, dentro de tudo aquilo que ele faz aparecer, que ele dá voz para os que estavam esquecidos, ele questiona essa desigualdade, ele faz com que a gente amplie nossa consciência, mas o que ele diz? A religião é o ópio do povo. Porque era, de uma certa forma, porque por quanto tempo a religião manteve ali, sob seu domínio, parceira dos governantes, e pondo os seus fiéis no lugar de controle. Então ele vem e deixa também essa mensagem, a religião é o ópio do povo. Eu fico imaginando esses espíritos, né, tendo que carregar esse passivo, agora onde eles estão lá agora, a orelhinha deles está queimando porque estou eu aqui criticando o que eles estão falando, né? Porque assim fazia sentido, e a gente tem que compreender, porque fazia mesmo, e eles tiveram uma contribuição, porque eles chacoalharam coisas que precisavam ser chacoalhadas. E talvez se eles pudessem ter falado, nós estamos nos referindo a essa forma de religião que a gente tem praticado. O problema é que eles ampliaram. Porque se eles tivessem questionado a instituição, quem fez foi o homem. E eles tivessem falado, pode ser que tenha outra força maior, que governe tudo, mas eu estou criticando a forma como a gente tem se organizado nas religiões. Ótimo. Mas eles generalizam o orgulho. Eu já entendi tudo. E aí eles generalizam, Deus morreu, a religião inteira é ópio, não serve para nada. Aí eles pecaram, aí eles caíram na tentação do eu sei tudo, eu resolvo tudo, não precisamos mais nada que seja além da matéria. Então o iluminismo vem com essa autonomia da consciência, que por um lado foi bom, porque nos libertou, nos deu liberdade para ir além daquilo castradinho que a gente vivia. Eu posso agora cuidar de mim, eu sou eu não sou um pedaço do coletivo, ser humano é importante. E aí a gente consegue entrar com a psicologia cresce e vai cada vez mais validar esse indivíduo como único, como especial. Só que a gente tem passado do limite, porque esse homem começou a ficar tão grande que quase que não está cabendo, né? Duas pessoas no mesmo ambiente, de tão grande que é a projeção que cada um tem feito. Então as instituições que antes regulavam a vida, família, religião e autoridade foram desconstruídas. Então esse movimento inteiro, ele varreu a importância, ele diluiu essas três instituições, família, religião e autoridade. Essas três instituições saíram enfraquecidas. Família porque era essa história de que você tem que seguir o que seu pai falou e toda essa rigidez, então joga fora a família. A família está aprendendo, está te castrando, não está te deixando ser quem você é. A autoridade, representada pelo governo,
Eles só querem para eles, proveito próprio, joga fora. Vamos questionar todo mundo que está lá para cima. O que é importante é a massa, movimento de massa. Os lá de cima ninguém presta, vamos pôr todo mundo para correr. E a religião. Religião é o ópio do povo, Deus morreu, a gente está muito bem sozinho, obrigada. E hoje nós estamos aqui, 150, 160 anos, cento e poucos anos após essa grande mudança. 100 anos com uma mentalidade que foi se difundindo, foi se alastrando, em que família é construção social, não é plano divino. A família, você não precisa, ninguém precisa de família. A família te prende. O que você passa hoje é fruto do que seus pais fizeram, a família sendo minada. A religião, bobagem. Bobagem, se você for acadêmico, inteligente, racional, empírico, você vai querer ficar falando de Deus, de forças místicas. Aí diluíram também a importância e o valor, distorceram, deturparam. E a autoridade ficou proibido. Basta que a gente vê nos documentos hoje, que foram feitos lá desde 1940, 50 para cá, e o que ganhou força? Direito, 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 direito. E o que foi acontecendo com os deveres? Antes era só dever. A gente não tinha direito de nada, você só tinha que fazer tudo. Tudo você tinha que dever e fazer. A gente sai de um polo e nós somos para o outro. Então hoje nós somos um ser humano que está distante de família, que não aceita a autoridade, quero fazer o que eu quero, só o que me dá vontade, e que a religião foi desconsiderada. Aí, se a gente for analisar o reflexo disso pela própria ciência, de quando isso acontece, a gente vai chegar exatamente no panorama sintomático da nossa atualidade. Perda de sentido, perda de propósito, depressão, ansiedade, eu não sei quando eu vou, mas eu tenho que ir para algum lugar, mas eu não acho que o lugar é esse, pânico, que medo, porque eu não sei mais explicar o mundo, eu não sei o que tem depois da vida. Se estruturamos completamente a nossa psique. Então, família, religião, os pilares que eu já falei, já tinha antecipado, né? A família, movimentos sociais colocaram em xeque essa estrutura patriarcal, tinha que pôr, porque também não era daquele jeito que era bom, mas de novo, sai de um lado, vai para nenhum nesse caso, né? Porque se a gente fosse para o matriarcado, né? Não, a gente foi para nenhum, agora não tem mais nada, cada um por si, Deus por todos. Aliás, não é Deus por todos, porque não tem Deus, então é cada um por si, ponto final. A religião, interpretada como ilusão, entorpecimento da razão, foi também excluída. E a autoridade, que é essa história do antropocentrismo, propõe autonomia da consciência frente a qualquer poder externo. Você é mais importante do que tudo. E a gente está vendo isso quando a gente precisa, numa empresa, contratar, por exemplo, funcionários. Está cada vez mais difícil. A gente está escutando piada assim agora. Quando chegam os robôs do Elon Musk? Porque não tem mais. Não tem mais quem queira se submeter a uma padronização. Mas como é que você produz uma coisa sem padrão? Cada um chega na hora que quer, vai embora na hora que quer, trabalha do jeito que quer? Só que a gente está ficando cada vez mais assim. Me interessa o que é meu. Aquilo que eu recebi quando eu fui pedir emprego, que eu estava desesperada, que nessa hora eu qualquer coisa para mim servia, esquece. Me reorganizei, me estruturei, tchau. Ah, mas agora sou eu que estou precisando. Ah, eu sinto muito. É um desrespeito para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Ninguém olha, e a mesma coisa de cima para baixo. Não olha o funcionário. Hoje as empresas têm que começar a fazer isso, por obrigação, não porque gostem, não. Mas tem que começar a olhar, ser um pouco mais flexível, com relação ao horário, modelo híbrido, quero trabalhar de casa. A gente tem feito essas concessões, mas está desorganizado. Não é algo que é feito por responsabilidade, é na força para ver quem ganha, porque está todo mundo querendo tirar o melhor proveito da situação. Então, antes a vida espiritual, ou melhor, as religiões, o que elas ofereciam para a gente? Regulação emocional. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro da minha mãe passando por um grande problema, desesperada emocionalmente. Para onde ela foi? Para a igreja. Conversar com o Padre Nilo, que era um padre eterno lá de Pedreiro. Foi lá conversar com o Padre Nilo, desabafou,
falou, contou, chorou. E o Padre Nilo que fazia esse conforto emocional, esse atendimento emocional, esse acolhimento, né? Eu, quando tinha na minha adolescência, entrei nessas questões, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, não estou entendendo nada, não estou gostando do que está acontecendo comigo, não gosto desse mundo do jeito que está aí. O que eu fiz? Padre Nilo, quero ser freira. Aí o Padre Nilo olhou bem pra minha cara, acho que eu não convenci ele, né? Aí ele falou assim, então, né, vamos esperar um pouquinho mais, não deu um ano, já estava namorinho, já estava tudo certo. Mas era isso, você estava mal, você corria para lá. É lá que você ia buscar algum tipo de conforto, de acolhimento. Quando eu não via sentido de vida, né? Eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou perdido, corria para a igreja, ajoelhava, rezava, pedia, fazia novena, promessa, ia conversar com o padre de novo. Era lá que eu ia buscar sentido de vida. Eu explicava as coisas que estavam acontecendo com versículos. Hoje, a gente olha onde a gente faz isso. Hoje eu estava numa reunião, eu arrisquei um negócio lá, falei assim, ai Cris, eu gosto de conversar com você porque você tem essa abertura, porque eu não posso falar disso em qualquer lugar. É isso, você não pode trazer uma explicação para as coisas que estão acontecendo na vida a partir de um versículo de Jesus, porque as pessoas vão olhar para você tipo, com descrédito. Você vai ficar menos na visão deles, na visão empresarial, na visão acadêmica. Se você trouxer uma explicação daquilo que você está vendo, mas então, conforme Jesus ensinou, nossa, a pessoa vai torcendo isso, você está falando, você não está na igreja, minha filha. Então, antes a gente buscava sentido de vida, moral, ético, a gente buscava na igreja. Não vou fazer isso, porque isso é pecado, porque isso é errado, porque Deus condena, porque Jesus ensinou que não é assim. Hoje nós não fazemos esse exercício moral e ético. Nós estamos lá com o ego inflado, é cada um por si, eu mereço tudo, os direitos, o mundo é ao meu redor, redes sociais valorizam o que? Aparência, status, eu fico pondo filtro para mostrar, é uma competição, é só superficial, é a casquinha que estou contando. Ninguém quer saber se eu fui ética no supermercado, ou se eu passei na frente do outro fingindo que eu não vi. Isso ninguém quer saber. A gente quer saber sim, como é que você saiu, como é que estava seu carrinho, estava cheio, não estava cheio. Essas coisas que a gente está se importando hoje. Como você chegou aí, o problema é seu. Não estamos nos importando muito se quem está lá governando é ladrão, não é ladrão, é antiético. Não nos pega isso. Não estamos interessados em ética e moral. Isso não é mais relevante. E a gente fazia uma terceira busca: emoção, sentido de vida e a nossa sede espiritual. Uma necessidade de falar de coisas que transcendiam a matéria. A gente queria entender o que tem depois da vida, o que tinha antes de onde eu vim. Hoje não se faz mais essas perguntas. Jovens não se perguntam o que acontece depois. A gente não tem mais interesse pelo transcendente. A gente, quando era criança, ficava brincando do copo, porque queria conversar com o espírito. Ninguém quer conversar com o espírito hoje. Ninguém quer saber dessas coisas. A gente ficava querendo ver esses filmes de poltergeist, da menina que ficava lá com, sei lá, lembra aqueles filmes horrorosos? Hoje não tem interesse nisso. Eu quero ver serial killer. Então, a gente se perdeu dessa espiritualização também. Além disso, o que a gente teve nesse último século? Assim, vertiginosamente ascendente. Linhas de terapias, coaching, mindfulness, própria arte disponível. São todas formas que a gente tem de trabalhar. A escola trabalha educação emocional hoje. É da BNCC, a BNCC exige que se trabalhe isso. Então eu que fui correr para o padre porque eu não estava bem e pedi para ser freira, hoje dentro da escola vai ter uma psicóloga para conversar comigo. Dentro da escola vai ter encontros para eu ter chance de falar e de entender que emoção que eu estou sentindo e nomear as emoções e assistir o filminho com as crianças do Divertidamente e as crianças entendem tudo o que acontece naquele painel de controle. Eu não preciso do Padre Nilo para falar para mim quando eu estiver triste,
para ele me dar uma fala de conforto. Sentido de vida é a mesma coisa, contrata um coach, um mentor, um tutor, tem curso de mentoria, de graça no Sebrae, não sei das quantas, é lá que vão falar para você o que você vai fazer da sua vida, para onde você deve ir. Eu não preciso ir lá também na igreja para tentar entender sentido de vida, propósito de vida. Existem aí 300 mil livros, cursos, vídeos, dando para a gente o que a gente precisa para que a gente se encontre, se recoloque no mercado de trabalho, saiba o que a gente veio fazer, vou fazer teste de orientação vocacional. A gente resolve as coisas para você aqui na Terra. Não precisa perguntar para Deus onde é que você deve ir, não. A gente dá conta disso. Né? E a terceira parte, que é essa transcendência, essa busca pelo algo mais, também esfriou. Esfriou. A gente esqueceu que existe. Parece que amorteceu, assim. Parece que a gente tem uma névoa que a gente esqueceu de falar. A gente falava tanto sobre a espiritualidade, a gente tinha curiosidade, porque não sei quem da rua de trás era médium, vinha espírito, e a gente ia na cartomante, a gente queria saber do que tem do outro lado. Ninguém mais quer saber disso. Sumiu esse desejo, essa vontade. Mas sumiu, só que não sumiu, porque isso é da essência do espírito. Só que eu não sei isso, eu não sei como isso se manifesta, eu não sei dar nome para isso. Então, se eu não vou para fora em busca disso, esse lado meu de dentro adoece. É aí que eu estou entrando em depressão. É aí que eu não vejo sentido para continuar a viver. É por causa dessa falha que eu acho que ir embora daqui faz mais sentido do que ficar. Justamente porque essa terceira parte não foi substituída e ela evaporou. A gente não fala mais do que transcende a matéria. Conclusão, nós estamos adoecendo porque a gente não entende o que a gente está sentindo. A gente não sabe que existe uma área que atende aquilo que eu estou, esse buraco que está aqui dentro. E não é psiquiatra. É uma área que chama religião, porque é ela que religa a Deus. É saudade de Deus que eu tenho. Eu estou em depressão porque eu tenho saudade de Deus, eu não sei que eu tenho saudade de Deus. Porque Ele foi expulso da minha vida. Porque Ele sumiu, Ele foi evaporado, porque Ele era o ópio. Ele era ilusão. Aí ficou esse buraco aqui, porque Ele é essencial, Ele faz parte da minha estrutura. E eu não sei dar nome para Ele. Eu só sei que está difícil. E eu não sei onde é que eu busco isso para tampar esse buraco. Tento de tudo, nada faz sentido. Nada me preenche. A religião deixou de ser a única guardiã da alma, mas aquilo que entrou no lugar não fez o serviço completo. Deixou faltar o mais importante. E agora veja como que é paradoxal. Porque isso é o que a gente está vendo. Isso é o que a gente está vendo. Os sintomas estão aí para comprovar o que eu estou falando. No entanto, nunca a ciência, essa ciência empírica, né, laboratorial, metodológica, racional, nunca ela provou tanto o benefício da espiritualidade, da religiosidade, da oração, em todas as áreas, né? Menos depressão, ansiedade, suicídio, mais resiliência e bem-estar, menos sintomas depressivos em quem reza. E tem pesquisas infinitas para a gente ficar olhando. Relacionamentos sociais, melhor desempenho na profissão, ela reverbera positivamente em tudo. Contexto familiar, sempre que existe uma prática religiosa, a pessoa fica melhor aonde ela estiver. No campo físico, no campo emocional, profissional, relacional. Como que a gente ninguém está vendo isso? Não, porque isso aqui também não dá curtida no Facebook, no Instagram. Então tá aí na nossa cara e a gente não está enxergando. A própria ciência que derrubou, ela já restaurou, só que não está aderindo. A gente está amortecido.
Estamos vivendo a lá zumbis. A psiquiatria confirma, né? A religiosidade melhora prognóstico em depressão e dependência, espiritualidade está integrada a protocolos médicos atuais, pacientes querem que médicos respeitem sua fé. A fé organiza o mundo íntimo como nenhum remédio consegue. O próprio Jung, ele estudou a espiritualidade, inclusive ele era lá contemporâneo do próprio espiritismo, ele pegou o finalzinho e ele participava das reuniões mediúnicas. Uma prima dele era médium, bem ostensiva, mas como ele era muito sedutor, né, todo mundo se apaixonava por esse homem, ela se apaixona por ele e ela começa a mistificar, e aí ele descobre, aí ele joga tudo no lixo. Mas a gente fala que eu acho que era meio providencial, porque se ele continuasse nessa linha, ele não seria respeitado na academia naquela época, porque seria trazido como parte mística, né? Então, quando ele se afasta, ele consegue criar a teoria dos complexos, que é a base da psicologia dele, e que explica essas expressões que vêm de nós e que a gente não sabe de onde veio. Que a gente diz que parece uma possessão, mas nem sempre é. Parece que o espírito se conectou comigo, nem sempre é. Sou eu mesma. Aspectos meus desconhecidos, reprimidos. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que é isso? Cadê esse eu que fica escolhendo por mim? Então, isso daí são os complexos que estão vivos, que roubam o lugar do ego, que me fazem fazer o que eu não queria, que não me deixam fazer o que eu estou com vontade, que eu falo e não me reconheci, escapou, falei demais, ato falho. E o Jung vai explicar isso tudo de uma forma psicológica, mas bate assim, com a parte religiosa. E a Joana de Ângeles vai fazer essa aproximação, mostrando o quanto que elas se relacionam. E ele era um que falava a respeito da religiosidade como protetiva da saúde mental. A alma adoece sem transcendência. Todos os meus pacientes com mais de 35 anos era metade da vida na época dele, tá? Então hoje vamos dizer 50, 45. Todos os meus pacientes com mais de 35 anos adoeceram porque perderam a perspectiva religiosa e nenhum foi realmente curado sem recuperar. Ele dava como receita: vá buscar uma religião, não importa qual, porque ele sabia que a psique é religiosa, porque nas pesquisas dele ele chegou nos arquétipos. Os arquétipos são as áreas que estão a priori. Quando eu me dou conta de mim, elas já estão lá, elas foram feitas quando Deus me criou. E o botãozinho para ligar com Deus, ele já está lá instalado. Então não é uma questão de crença. Crença é aquilo que eu ponho depois porque eu quis. Eu fui lá, olhei umas coisas, achei que faz sentido, peguei para mim. Fiz o download do negócio. Não. Deus não se faz download, Deus está, Deus é. Deus está em mim. Não tem como eu arrancar ele. Por isso que o próprio Jung falava, não é questão de crença. Mas e o ateu então? O ateu acredita na não crença. Mas ele está falando de Deus do mesmo jeito. Existe um lugar que ele chama esse arquétipo de imago Dei, que é essa imagem primordial, que é Deus. É o sistema operacional nosso. E aí cada um vai preencher de acordo com as suas experiências. Um preenche com um deus, outro preenche com a deusa, com muitos deuses. E tem alguém que preenche com não Deus. Não quero Deus, ok. É assim que você se relaciona com Deus, negando. Mas você está se relacionando com Ele. Então o Jung não nega isso. Ele fala, se isso faz parte da psique, eu preciso que ela esteja vivenciando isso para isso não ficar amortecido, estagnado, paralisado. Eu preciso que você execute. Vai fazer o que quiser, dança da chuva, o que para você fizer sentido. Mas vivencie a espiritualidade. Vivencie momentos de transcendência. É isso que vai te dar saúde emocional, psicológica. Então a religião, podemos passar muito tempo, mas aqui é nesse sentido de que até esse simbolismo ele foi mistificado, distorcido. A gente precisa desse, como se fosse não um ritual vazio que o Espiritismo veio esclarecer que não tem sentido, porque antes a gente achava que se fizesse a promessa, ajoelhasse, Deus ia salvar todo mundo, e não é esse ritualismo.
Mas o ritualismo no sentido de você incorporar uma vivência que seja recorrente. Isso aqui é um ritual. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos para fazer esse rito. É um rito de reflexão, é um rito de resgatar Jesus, é um rito de fazer nossa oração, isso é um rito. Não é aquele rito vazio que se fazia por fazer, achando que o amuleto tinha poder. Agora, precisa desses movimentos. A gente aqui forma uma comunidade, a gente aqui se apoia, a gente aqui exercita, senão a gente é engolido pela vida corrida do dia a dia. Só que isso também não tem mais. E aí o ser humano cada vez mais órfão desse Deus que vai resgatá-lo dessa depressão, desse mal-estar. Então eu trouxe um trecho da Revista Espírita que diz assim, de julho de 64. A contradição existente entre certas crenças religiosas e as leis naturais produziu a maioria dos incrédulos, cujo número aumenta à medida que populariza o conhecimento dessas leis. Veja que era uma profecia. Ele já estava falando que ia esfriar, que o número dos religiosos ia diminuir conforme o número da ciência crescesse. Se fosse impossível o acordo entre ciência e religião, não haveria religião possível. Proclamamos a plenos pulmões a possibilidade e a necessidade desse acordo, porque, em nossa opinião, a ciência e a religião são irmãs para a maior glória de Deus e devem completar-se reciprocamente em vez de se desmentirem mutuamente. Então ele estava falando, gente, esse caminho não está bom. Não tem que virar briga uma coisa com a outra, elas não têm que disputar poder, elas se complementam. Porque essa história de que quem é cientista não pode ser religioso, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Dito e feito. A gente foi tanto para esse lado racional e científico que a gente esqueceu esse lado transcendente e místico nesse sentido da experiência espiritual, que não explica pela razão e pela ciência. Perdi aqui. Elas estender-se-ão as mãos quando a ciência não vir na religião nada de incompatível com os fatos demonstrados, e a religião não mais tiver que temer a demonstração dos fatos, pela revelação das leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível, o Espiritismo será o traço de união que lhes permitirá olhar-se face a face, uma sem rir, a outra sem tremer. É pela concordância da fé e da razão que ele diariamente reconduz tantos incrédulos a Deus. A gente vai precisar resgatar Deus, a gente se esqueceu dele, a gente se perdeu dele. Nós estamos com um buraco enorme. A gente está validando cada vez mais o egoísmo e isso não está fazendo bem. A gente não está encontrando caminho, a gente não está encontrando paz, a gente está cada vez mais doente. Então, religiosidade por quê? Por muitos motivos, muitos, mas alguns poucos. Porque o homem é espírito, antes de tudo, eu não sou carne. Só por isso. Cadê a minha vida espiritual se eu sou espírito? O problema é que as pessoas não esqueceram que é espírito. O vazio espiritual adoece. Esse buraco aqui de Deus não vai. Eu preciso sentir dor para eu lembrar dele e buscá-lo. Senão eu vou me afastar cada vez mais e ficar confortável. Eu preciso doer, precisa desorganizar, precisa me desestruturar tanto a ponto de eu vencer esse egoísmo, esse amortecimento e ter coragem de ser diferente da massa e de falar, preciso de Deus, cadê Ele? A fé e os valores do Evangelho são recursos de saúde, de harmonia, de sentido de vida, de organização. É roteiro de vida o Evangelho. A espiritualidade fornece base moral para a regeneração do mundo, porque esse é o plano de Deus. A gente não pode brigar com Deus e falar que você errou, que você é um óbvio, que você seja o que for. Isso continua valendo. E quanto mais eu brigo com isso, mais tempo eu demoro para me recolocar, para me reorganizar, para a gente voltar a ter alegria. Porque vocês percebem que não tem mais aquela alegria espontânea. Outro dia eu fiquei pensando, falei, nossa, antigamente a gente fazia festa surpresa. Vocês estão vindo festa surpresa acontecer? Eu sumiu. Mas era tão gostoso, você fazia, vamos fazer uma festa surpresa para não sei quem. Tinha uma alegria assim, juvenil entre a gente.
ai, vou escrever uma cartinha para a pessoa, não sei das quantas, eu vou mandar. Ninguém escreve cartinha, nem milita no WhatsApp. A gente não manda, mas manda um coraçãozinho lá para querer dizer que não tá bom. A gente está desencantando. Nós estamos vivendo assim, automaticamente, friamente, mecanicamente. O mais gostoso da vida a gente se desconectou. E a gente precisa voltar a resgatar isso, se a gente quiser voltar a ser feliz na medida do possível. Então era essa mensagem que eu queria deixar nesse mês, principalmente, que a gente não encontra sentido para viver. Vai buscar Deus. Ele vai preencher esse buraco que não está difícil, que não está fácil de aguentar. Obrigada.